Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Ferraz, estamos começando mais um podcast Segurança com Leveza. E sim, esse é o podcast que trata aí temas pesados da nossa área de segurança, mas com a leveza necessária para levar uma informação de qualidade para todos e que seja útil, né, para você utilizar no seu dia a dia nas operações. Antes de passar aí a bola para Vivi apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou um homem de pele branca, cabelo castanho escuro baixo, estou vestindo uma camisa polo cinza e vou passar aí agora a bola para Vivi apresentar o nosso convidado de hoje. Olá, pessoas, tudo bem? Sou Viviane Campanati, estamos aqui tentando trazer informação de maneira leve, mais informação boa, informação com conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre relações de trabalho, a gente vai falar sobre relações empregado-empresa, liderança-empregado, empresa-sindicato, o que o governo tem a ver com isso. Então a gente vai trazer um monte de coisas assim, de novo polêmicas, né? A gente tem trazido coisas polêmicas e a gente, nessa conversa, a gente sempre vai buscar o que dá para trazer isso com leveza, né? Continuando falando um pouco do objetivo do nosso podcast, por que a gente está aqui, a ideia é alguém que está lá no fim do mundo e vai falar, puxa vida, olha que sacada legal, olha, dá para fazer aqui, né? Eu acho que se eu pegar esse exemplo, eu consigo construir, eu consigo produzir uma coisa aqui na minha empresa, para os meus empregados, tá? Então é essa a ideia, tá? Então a gente está aqui hoje para conversar com o Zanuto. Eu sou uma mulher branca, loira, de olhos castanhos. Hoje eu tô com uma camisa meio vermelha e branca. E o Zanuto tá aqui com a gente. Zanuto tem uma super experiência na parte de RH, principalmente em relações trabalhistas, relações com sindicatos. E ele tem outras experiências na área de psicanálise, na área de RH, outras áreas também, né? Mas hoje ele veio aqui trazer essa coisa de relação trabalhista para a gente. Zanuto, você fica à vontade para se apresentar. Ok. Bom, meu nome é Luiz Zanuto, mais conhecido como Zanuto no mercado de trabalho. Eu estou há 42 anos trabalhando na área de recursos humanos e os últimos anos também focado em relações trabalhistas e sindicais, né? Atuo, como a Viviane falou, também como terapeuta, né? Sou pós-graduado aí em psicossomática, agora eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia familiar, né? Porque, na verdade, as relações trabalhistas nada mais é do que relações humanas, é entender de pessoas para você poder fazer uma relação mais leve com a empresa e sindicato, né? Eu falo que o meu papel é fazer o equilíbrio entre o capital e o trabalho, né? Eu sou um homem de pele branca, olhos castanhos, já tive cabelo, era preto, agora eu sou careca ou quase careca, né? E eu estou com uma camisa azul clara. Tá? Então, vamos bater um papo. André, Viviane, fiquem à vontade para questionar e a gente trocar uma ideia. Primeira coisa, né? Essa questão da relação, é isso, né? Relação de pessoas. Então, quando a gente tem liderança empregado, liderança empresa empregado, mesmo quando a gente fala empresa empregado, que é um CNPJ CPF, dentro desse CNPJ tem um monte de CPF para lidar com os outros CPFs. A gente não tem uma relação CNPJ CPF, né? Sempre vai ser CPF com CPF. A gente sempre vai estar conversando, vai ser sempre essa ordem das coisas, né? E como a gente constrói uma boa relação? Como que a gente vem, né, na sua visão, assim, eu acho que nesses 40 anos você viveu muita coisa, viveu muita mudança, viveu muito tipo de relação, muito tipo de empresa, muito tipo de um monte de coisa. Né? Como que você vê essa história da relação no trabalho? Ok. Bom, primeiro, pessoas são pessoas. Estejam elas no sindicato, estejam elas no chão de fábrica ou na gestão, né? Lógico que o CNPJ, quando ele tem os líderes, ele imagina que o líder vai defender o CNPJ, né?
assim como um sindicato também tem o seu CNPJ, e é papel dos dirigentes sindicais defenderem o seu CNPJ também, né? Hoje, a gente vive uma relação conturbada em todos os movimentos sociais, na relação de amigos, na relação de famílias e nas relações empresariais. Nós podemos citar o seguinte: nos anos de 2000, 2010, né, a preocupação nossa, minha geração que é X, final de boomer para X, era com a geração Y, né? Nossa, lidar com essa geração está muito difícil. E a gente começou a falar que não, pô, nós temos que aprender a lidar com eles, porque nós lideramos pessoas. Tudo que eu faço na vida é para ser humano, né? Eu quero montar uma loja de pet. Eu não trabalho para o cachorro, eu trabalho para o dono do cachorro. O cachorro não quer ficar cheiroso, tomar banho. Então, isso precisa ser entendido, essa relação. Bom, hoje, ano de 2025, nós estamos com a geração Z, que entrou aí nos últimos 2 anos. E agora eu escuto pessoas da geração Y falando a mesma coisa que nós falamos lá atrás. Essa molecada não se compromete, essa molecada agora não quer ficar... Então, e eu fico imaginando que a Boomer, quando a gente chegou no mercado a X, falava a mesma coisa, né? O que vai ser do mundo? Na verdade, a gente vai se encaixando. E quando nós falamos de uma empresa, nós temos que pensar no seguinte: eu tenho uma empresa de 100 funcionários. Não, eu tenho que pensar que eu tenho pelo menos, no mínimo, 200 culturas diferentes dentro da empresa. Por quê? A relação do marido com a mulher impacta dentro da empresa. A relação dos filhos impacta na empresa. A relação do pai e da mãe impacta na empresa. Então, quando eu tenho um pai, geração X, para um Y ou para um Z que ele está sendo avô, né, normalmente, o que ele está trazendo para esse filho? Como que era a relação no passado? E aí vem aquela história, né? No meu tempo. O meu tempo é hoje, né? Eu falo assim, eu tenho 62 anos, mas o meu tempo é hoje. Né? Então, é ressignificar essas relações. O sindicalismo no Brasil começa por volta de 1917, com a imigração italiana, né? Então, a imigração italiana traz toda uma cultura europeia para o Brasil. E nós trabalhávamos muitas horas no Brasil. E aí, então, surge a primeira grande greve em São Paulo, depois uma primeira grande greve no Rio de Janeiro, e todo esse impacto, né, de relação de greve é interrompido com o governo Getúlio Vargas. Então, para ver o quanto o governo interfere nas relações. O governo Getúlio Vargas, então, ele fala o seguinte: olha, vamos começar a organizar a famosa CLT, né, que precisa ser entendido, que muita gente fala assim, CLT tem 60 anos. Espera, gente, a CLT muda todo ano, com novas leis. Algumas leis ainda são dos anos 40. E aí, então, Getúlio começa a fazer isso e, com as constantes greves, o que o Getúlio faz? Não, peraí, as empresas vão ajudar a organizar o sindicato, né? E o papel do sindicato é trazer cesta básica, trazer médico, dentista para os funcionários, né? E a empresa, por sua vez, ela vai ajudar financeiramente o sindicato com uma parte da folha de pagamento, e o funcionário ajuda o sindicato se associando ou, no mínimo, pagando 1 dia de salário por ano. Então, é uma... Isso nós estamos falando de 1940 e pouco, é isso? Mais ou menos 30 e pouco, 40 e pouco.
Então, né? essa era a essência, Zanotto, do sindicato, era, na Sim. verdade, servir como trazer esses benefícios que hoje as empresas ofertam, né? Como a Isso. responsabilidade da empresa, era do sindicato, então, Era essa... do sindicato. E com um detalhe, né? Tinha uma troca. Sindicato não pode fazer greve. Uhum. Entendeu? Então, a troca foi muito bem arquitetada. Né? O que a empresa gasta quando tem greve, o prejuízo que ela tem em greve, esse percentual da folha sobra um pouco para o empresário, lógico, né? Eu tenho que visar o lucro como empresário, e um pouco vai para o sindicato. E aí os empregados também, então, contribuem ou sendo sócio, ou sendo ou não sócio, um dia do seu trabalho vai para o sindicato. Ô Zanotto, antes de você continuar, eu fiquei com uma dúvida aqui. Você falou que esse movimento trabalhista começou quando os imigrantes italianos vieram aqui. Uma vez, eu não lembro onde, se foi no curso de segurança, em algum lugar. Eu escutei que a CLT, ela foi uma cópia da legislação italiana. Isso. Italiana, isso francesa, tá. Muito europeia. Italiana e francesa, principalmente. Os franceses, porque eles são mais paternalistas. E os italianos, né, em função de trazer esse modelo de sindicato que veio acolher o funcionário, trazendo coisas para o funcionário. Tá? A diferença é que eles progrediram numa coisa de dar autonomia para as pessoas e a gente continua no comando e controle até hoje. A diferença básica, né, é que na Europa você tem sindicatos diferentes nas empresas e eu posso me associar ao sindicato que eu quiser. Aqui no Brasil, não. Eu tenho que participar ou do sindicato da minha categoria ou da categoria preponderante da empresa. Sim. Metalúrgico, químico, petroquímico. Na Europa, não. Na Europa, eu posso me filiar a um sindicato que me traz mais benefício. Entendi. E eu vou ter na Europa o seguinte: o meu sindicato hoje está de greve. E o resto da empresa está trabalhando. Você entendeu? E eu posso parar, e hoje a paralisação no meu sindicato é por 2 horas. Então, por 2 horas eu não trabalho. Depois eu vou trabalhar. Então, a pluralidade, né, do sindicalismo, né, fica sendo uma coisa mais comercial e justa. Por quê? Eu busco aquele sindicato que me dá apoio e eu me filio a ele. No Brasil, eu não me filio, porque é aquele sindicato. Se eu não gostar da política dele ou não, eu vou ter que pagar para aquele sindicato. Né? Em que momento você acha que teve essa deturbação, né? Essa inversão de papéis? Porque pelo que você está dizendo, qual que era a ideia e o que a gente tem hoje, teve uma inversão total ali de polo, né? Teve. Bom, primeiro que vamos chegar nos anos 60. Nos finais dos anos 50, começa a vir as montadoras para o Brasil. Tá? E aí o Brasil começa a se industrializar. E a principal montadora do Brasil não vem da Itália, ela vem da Alemanha, certo? Que é a Volks. Então, aí, a relação do alemão com o empregado é muito diferente, né? Me desculpa os alemães que possam estar nos assistindo, mas eles, além de serem profissionais, eles são mais frios na relação. O que eu te devo? O que eu te devo, eu te pago. O que eu não te devo, eu não te pago. Né? E aí você começa a ter contratos melhores ou não? Começou a ter condições melhores de trabalho nas empresas, em vez de depender do sindicato. Tá. Entendeu? Então, aí a empresa trouxe benefícios. Né? E veio aí uma outra coisa. No Brasil, até por volta dos anos 60, né, nós tínhamos a estabilidade de emprego, que era o quê? Eu estou numa empresa, se eu fizer 10 anos, eu estou estável.
tá? Antes de 10 anos, a empresa pode me demitir, e me demitia sem nenhum direito. Aí, a montadora, logo depois vem também a GM, Ford, com modelo americano, aonde, peraí, sabe, eu não quero ter estabilidade, eu não quero dar essa estabilidade. Por quê? A partir do 10º ano, eu só posso mandar a pessoa embora por justa causa. E para mandar alguém por justa causa é muito difícil. Então, as empresas começaram a pressionar o governo para um novo modelo de gestão. E aí surge o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nossa. Tá? Então, aí, o que o empresário fala, olha, eu dou 8% da folha para o governo, entenda a jogada, porque o dinheiro não é teu, o dinheiro é do governo. Você só utiliza esse dinheiro quando você é demitido. Enquanto você está trabalhando, a empresa passa esses 8% para o governo. E aí o governo, então, vai utilizar esses 8% para fazer, vamos lá, né? Eu vou falar em teoria, para fazer obra, melhorias e outras coisas. Quando o funcionário sai da empresa, ele reembolsa, o governo dá para o funcionário esse valor. E aí o empresário, aí o governo falou, não, mas é o seguinte, eu vou trabalhar com um dinheiro com um custo baixo, eu vou pagar pouco para o rendimento desse funcionário. Então, nos anos 70, 80, a multa do fundo de garantia era 10%. Nossa. Então o empresário foi, né, obrigado a colocar a multa de 10% quando ele mandasse alguém embora. Que era uma forma de, olha, tá vendo? O patrão não quer que você seja mandado embora, né? Mas aí, né, final dos anos 60, início dos anos 70, você, funcionário, dizia, eu quero ter fundo de garantia ou eu quero ter estabilidade. Os mais velhos queriam ter estabilidade, o mais novo queria ter fundo de garantia. Chegou um rompimento por volta de 73, 74, onde o governo falou, acabou a estabilidade. Por quê? A pressão das indústrias era muito forte no governo, certo? E o governo, por sua vez, precisava arrecadar dinheiro, tá? Então, eu preciso de dinheiro, né? Então, a gente vai ter anos 64, que tem a Revolução e os militares assumem, né? E aí, então, os militares tiveram que fazer muita coisa, né? O Brasil que crescia nos anos 70. Crescia por quê? Muita indústria chegando no país, o nosso funcionário que estava na agricultura vem para a indústria, e aí vem o fundo de garantia, o governo tem dinheiro, então, né, nós tínhamos uma frase no Brasil nos anos 70 que é ame ou deixe-o, né? Porque era isso. Porque, se você também não amasse o Brasil e não se declarasse esse amor, você estava colocado em risco de vida, né? Militarismo, né? Se a gente vai pegar toda a história, tem muita coisa boa, nós não podemos esquecer que grandes rodovias foram feitas, melhorias em escola e tudo mais, mas também era assim, segue a cartilha, se não seguir a cartilha, a coisa pega, né? E isso, nessa oportunidade, para vocês entenderem, a inflação no Brasil era por volta de 6, 7, 8% ao mês, chegando no final do ano por volta de 100% de inflação. Bom, em 1980, mais ou menos, começa a surgir, ressurgir o sindicato. E ainda estávamos vivendo o militarismo. Então aí os militares batiam mesmo no pessoal do sindicato. Porém, o sindicato era muito forte, né? Eu trabalhei na década de 80 no ABC, sindicalismo naquela época, eles fechavam a empresa
E nós, principalmente de recursos humanos e chefia, a gente ficava encarcerado dentro das empresas. Você não conseguia sair, né? Os funcionários que estavam lá também corria risco de apanhar e tudo mais. Por quê? Passava no Jornal Nacional isso. Passava no Jornal Nacional. Agora, nós precisamos entender o seguinte, o fluxo, né, tinha sido interrompido em 64. Então, você imagina um fluxo onde a relação existia de negociação, de greve e conquista do empregado, a partir de 64, acabou. Bom, quando vem 1980, que começa o movimento das diretas já, muito tímido ainda, né? Mas veio a primeira eleição, primeiro para prefeitos, para governador, né? Aí então o sindicato começa a se movimentar e surge a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, tá? E essa figura foi muito importante, né? A minha geração, né, era lulista, a gente colocava a camiseta vermelha escrito optei com o PT bem grande, e a palavra optei era para você assim disfarçar um pouco de medo de você tomar a chicotada, né? Mas era isso, né? Então essa relação veio até que veio as diretas já, efetivamente, e aí em 1984 teve a primeira eleição para todos os cargos, menos para presidente. E aí, então, foi uma negociação com os militares. Nós vamos entregar o país sem revolução, sem nada, desde que a relação seja de entrar o civil, né, sem a eleição direta. E aí, então, surge a figura de Tancredo Neves. Tancredo era um político muito conhecedor de todas essas entranhas com os militares da área civil e tudo mais. E entre Tancredo e outros, tipo Ulisses Guimarães e tudo mais, os militares aceitaram Tancredo, desde que entrasse o Sarney como vice. Tá? E então foi um bem bolado. Entra o Tancredo, mais civil, e o Sarney sempre foi... nós só tínhamos dois partidos, MDB e Arena. O Sarney era da Arena, a Arena era mais voltado para os militares. Mas nesse período de 64 até a primeira, né, primeiro presidente, né, o sindicato ele ficou adormecido, ou ainda adormecido. Inclusive, né? Receita cortou tudo, eles não, eles ganhavam a receita dos sócios, que eram poucos sócios, e a receita de um dia de salário por ano. Mas aí não era obrigatório, era? Não, era. Por quê? Porque isso está na CLT. Desde sempre. Desde 1934. Mas hoje as pessoas já podem fazer uma cartinha lá. Isso. Hoje não, acho que há um tempo já. Há um tempo atrás veio isso aí. Bom, 1984, aí estoura a greve nesse país para tudo quanto é lado. Foi assim um momento desse país que era muito triste, porque você tinha a greve constante das redes bancárias, você tinha a greve dos metalúrgicos, você tinha a greve dos professores, você tinha a greve dos químicos. Esse país, uma represa que estourou, né? O país com um custo alto para os empresários bancarem, um país fechado, que não entrava nada de fora aqui, né? E aí, então, surge o caçador de Marajás, Fernando Collor de Mello, né? Se candidatando e entrando como presidente, disputando com o Lula a eleição. Teve outros candidatos, mas foi os dois para a final, né? E aí o Lula já era para ter ganhado em 1990, teve um último debate que aí colocaram a ex-mulher do Lula chorando, falando que ela era
massacrada pelo marido, passava fome e tudo mais do ex-marido. E aí, então, Lula perde a eleição no último dia de campanha. E já naquela época já era uma briga acirrada, porque eu lembro que eu morava numa casa em São Paulo, que o meu vizinho da direita era La Collor e a vizinha da esquerda era Lula. Assim, daquelas coisas de ter, vizinha colada, assim, de ter bandeira, sabe? Botar bandeira amarela, botar bandeira vermelha. A gente ficava assim, a gente não vai falar nada, a gente nem quer conversar com as pessoas, porque a gente tem medo das pessoas. Assim, da briga, né? Naquela época, acho que foi um negócio bem assim, já foi pesado. Nesse intervalo, surge a Constituição, a nova Constituição, a de 1988. É verdade. Okay? E aí, nessa nova Constituição, só no Brasil que acontece isso, tá? Entrou relações trabalhistas e sindicais numa convenção, numa Constituição. Você entendeu? E aí, então, veio o quê? Primeiro, a multa sai de 10% e vai para 40%. Então foi aqui. Foi aí, na Constituição de 88. O que mais? Veio a obrigatoriedade do pagamento, por exemplo, da Vale Transporte. Porque não se pagava, nós tínhamos que trabalhar às nossas custas. Né? E aí veio isso. O que mais que veio? A licença paternidade de 5 dias. A licença maternidade de 4 meses. Né? Então veio várias conquistas sociais, e aí a gente precisa entender aonde que o governo se mete tanto no sindicato, que não foram conquistas do sindicato, foi conquistas políticas. Tá? E aí, então, o governo, mais uma vez, intervém, e nós precisamos entender por que a multa foi 40%. Nessa oportunidade, entre 84 e 1990, a nossa inflação chegou a 100%, 120% por mês. Nossa. Então, os empresários precisavam de 10 dias para pagar o funcionário demitido. Então, a multa era mais ou menos 1/3 da inflação, 10% que eles já estavam acostumados, mais 30% que virou 40%. Então, em 10 dias, na verdade, se você recebesse o seu fundo de garantia, se recebesse a sua rescisão hoje, ele valia por volta de 30% a 40% a mais do que 10 dias depois. Nós estamos falando de 1990 e pouco. 1988. 88? Na Constituição. É porque eu fazia estágio em 88, 90 e... 88, 99, 90, 92, 91, 92. E eu lembro que era essa história daí já não lembro nem que moeda que era daquelas que era a unidade de referência e tal. Eu lembro que assim, eu queria comprar uma calça. Aí eu ia lá, via o preço na loja e falava assim, eu preciso trabalhar X horas para comprar esta calça hoje. Então vale a pena, não vale a pena. Eu quero comprar não sei o quê. Vale X horas. Não vale X horas. Era mais ou menos isso mesmo. Então, por isso, mais uma vez, o governo intervém nas relações sindicais e trabalhistas. E é isso que difere do sindicato clássico, que a gente chama, que é o europeu, para o sindicato brasileiro. Porque sempre na história do país, mesmo com governos de direita, a gente teve essa política de comando e controle na relação trabalhista. Sim, governos, mesmo na direita. Então, você veja só, nós estamos falando em 1934, Getúlio Vargas era militar. E foi ele quem inicia com essa relação. Né? E aí se mantém, depois veio os governos civis, que depois cai em 1964, vem os militares de novo, mas essa relação foi de não deixar ter greve, mas vamos gerar benefício para o funcionário. Para quê? Para que o funcionário entendesse que é o governo que está dando e não o sindicato. É bem verdade que o sindicato capitalizava isso para ele. Não, foi pela nossa pressão que o Congresso conseguiu isso, foi pela nossa... Não é bem assim. Tá? Por quê? Para o empresário não ter uma
queda na produção, para o empresário poder... O empresário abrir a mão e fazer uma negociação com o governo. Entendi. Entendeu? Então, essa relação sempre foi um trisal, tá? Então, trazendo aí para a linguagem atual, sempre foi um trisal. Você entendeu? O governo sempre se metendo ali. Bom, aí vem o Collor, né? E o Collor faz uma coisa que é fantástica no país, que todo mundo faz só uma crítica no Collor. Mas o Collor faz a abertura do país para produtos importados. E aí, quando o Collor chama que o veículo brasileiro é uma carroça, né? Teve todo... Porque, gente, a gente precisa saber do seguinte, a força das montadoras nesse país é enorme, tá? Por que nós temos tantas rodovias e não temos ferrovias? É a força das montadoras, tá? E então, aí aquilo foi uma revolução e a partir dali começa a queda do Collor, lógico, tinha roubo, teve tudo, mas a queda começa aí, quando ele vai enfrentar as montadoras, principalmente. E antes de você dar sequência ali, Zanotto, então a gente pode dizer que basicamente o berço do sindicato foi ali no ABC e justamente com as montadoras. Por isso que será que sempre teve muita força no mercado, no setor metalúrgico, tudo? Sim. Começa as greves nas autopeças, tá? Nos anos de 82, 83, começa as greves nas autopeças, que aí impacta nas montadoras, porque o Lula sempre foi muito inteligente. Ele não ia conseguir parar uma montadora que tinha os melhores salários do país, tinha os melhores benefícios do país. Então ele inicia parando a autopeça. Parou a autopeça, parou a montadora. E você sabe que eu trabalhei em Santo André em 2001, 2002, por aí. E assim, a força do sindicato, assim, eu saí daqui de Indaiatuba para voltar para Santo André. E lá era muito a força do sindicato lá, até aquela época. Hoje eu não sei, porque faz tempo que eu estou afastada de lá. Mas era uma coisa assim que me saltava os olhos, assim. Sim. A diferença que eu tinha trabalhando em Indaiatuba e trabalhando em Santo André. É muito diferente. Era uma coisa muito assim, e aquilo faz parte do dia a dia deles. Faz parte da cultura mesmo, quando você trabalha lá no ABC, tem essa questão cultural mesmo, tem essa coisa muito forte ali da presença do sindicato. Eu acho isso eu achava muito interessante, que dava você sentir diferente quando você vem para cá, daí para a região de Campinas, tal, assim, óbvio, tem o sindicato, tem a força, mas não tinha a presença quase física, né? E era física mesmo, sabe, Viviane? Porque toda empresa, e as grandes tinham muito, toda empresa tinha os dirigentes sindicais. Sim. Tá? Fora os diretores sindicais, porque são coisas diferentes, o dirigente do diretor, né? Então, veja só. Bom, Collor vai mexer num vespeiro, né? A turma já estava buscando várias falcatruas do governo e aquilo explode. Aí, então, Itamar Franco assume a presidência em 1993, 94, né? Mas assim, nós temos que entender, né? O processo dessa abertura, o que movimentou nas indústrias nacionais. Para vocês terem uma base, principalmente os mais jovens, os nossos veículos não tinha vidro elétrico, era câmbios de 4 marchas, né? Não tinha nada, com exceção do opalão, que falava, é o hidramático, falava, né? Então, isso era o Opala, o Dodge, o resto, os carros populares, não tinha nada disso. Aí vem o Lada e o Laika para o Brasil, que vendeu feito louco na época do Collor, porque ele tinha 5 marchas e tinha vidro elétrico. Só isso.
Mas já era inovação, né, na época. bombas, meu, uma inovação violenta. Gente, mas isso é muito maluco. Eu, nessa época, eu trabalhava na Feira da Bondade da APAI. Eu trabalhei muitos anos na Feira da Bondade da APAI. Né? Então, antes de abrir o mercado, que você tinha aquelas coisas, tinha na Feira da Bondade alguns estandes, assim, eles traziam coisas importadas para comprar. E coisa assim, do perfume a qualquer coisa, assim. Eles traziam. A Feira da APAI era uma loucura, assim. Era uma grande convenção, era um negócio muito legal. Eu senti muito prazer de trabalhar lá esse tempo todo. Eu vendia sorvete lá e achava o máximo. Era muito legal. Mas uma coisa que acontecia era a feira abria, sei lá, ia abrir 2 horas da tarde, né? A gente ia montar a barraca 10 da manhã. E aí, os importados, assim, a gente já sabia tudo que tinha ali, já mapeava tudo, assim. Eu não, era muito jovem, assim, tinha de cola, assim, né? Mentira. Mas eu era, assim, para mim não foi mais, assim, as mães, as mulheres, as adultas, né? Elas já tinham mapeado tudo e você via que ela, nossa, que fulano trouxe perfume, trouxe o quê. Então era uma coisa muito louca. Você realmente não tinha acesso a essas coisas importadas. Não tinha acesso, nós não tínhamos. Muito limitado. Nós não tínhamos acesso a nada. Nós não tínhamos McDonald's, gente. Meu Deus! A gente só. Quando a gente queria ofender algum colega, falava assim: na sua cidade não tem pernambucana. Né? Porque tinha que ter Bradesco e Pernambucana. Mas era o que se tinha, né? Então, foi isso. Aí vem Itamar, né? E junto traz o Fernando Henrique, que vai fazer um processo para gerar o real, né? Para estancar uma inflação de mais de 120%, isso oficial, mas a extraoficial era absurda. O que aí o Itamar, né, para tentar agradar, né, ele faz? Revive o Fusca. O Fusca. Eu lembro do Fusca Itamar. Aí, Itamar, do ladinho e o prateado. Era o meu tio. Assim, nossa, o tio comprou um de cada, um dourado e um prateado. Tio, o que você vai fazer com 2 Fusca, tio? Ele, não, mas o Fusca? O Fusca era o Fusca. Né? Por quê? Relembrava os anos 70, 60, né, que você saía na estrada, só tinha Fusca e depois Brasília. Para vocês terem uma base, o Fusca virou moeda de bingo, porque não se vendia o Fusca, o povo queria comprar o Lada, o Laika, né? Então virou moeda disso. A Volks, quando você comprava uma Paraty, ela te dava um benefício enorme para você comprar o Fusca. Então você tinha assim um Fusca com 40% de desconto para tentar desovar. Bom. O meu tio comprou 2, ele ajudou nesse processo. Então, e aí o sindicalismo pau em cima das empresas. Foi muito forte o sindicalismo nisso. As empresas sentiram muito, porque começa a vir os importados, nós não estávamos preparados. Por exemplo, nesse país não se comprava carro 4 portas, porque carro 4 portas era táxi. E aí, então, a Fiat lança o Uno 4 portas em 1994. E foi um sucesso. E a Volks só vai lançar a Paraty 4 portas 5 anos depois, quando quando o Uno já tinha dominado o mercado. Já estava tirando a Volks. E aí a gente precisa recordar um pouquinho mais atrás. A Fiat, quando veio para o Brasil, em 1976, já tinha o Uno na Itália. Por que ela veio com 147? É verdade, eu lembro de 147. Ela veio com 147 para queimar a marca. Tá? Porque existia uma preocupação, como é que vem uma marca italiana. Nós tínhamos a Volks, a GM e a Ford. Agora vem uma marca italiana e vai trazer um Uno com 5 marchas, com 4 portas. Não, só pode vir com o 147.
E aí queimou, tanto é que pego a geração do meu falecido pai e tios, Deus o livre, Fiat não presta. Né? E aí a Volks, quando faz 10 anos de Brasil, em 1985, ela lança o Uno. Mas o Uno duas portas ainda, né? O Volks não. A Volks lança o Gol e a Fiat lança o Uno, né? Só que o Gol estava dando os primeiros passos no motor a água, porque o Gol era motor a ar, e o Uno já vem com mais economia, motor mais econômico e tudo mais. Quando chega em 1994, daí já outros 10 anos, ela põe um carro já com para-choque preto, maior, 4 portas e estoura as vendas no popular. O que aconteceu? As montadoras precisaram correr feito louca. E para correr feito louca, a primeira coisa que a Ford e Volks fez foi a união, fizeram uma Auto Latina, né? E começaram a lançar carros. Então você comprava um Polo da Volks, tinha peça que era Ford. Quando quebrava, você ia lá, falava assim, eu quero tal peça. Ah, não, mas essa peça não é Volks. Não, mas meu carro é Volks. Não, mas essa peça é Ford. Né? E foi uma salada de fruta. Foi assim, eu diria que uma lambança que a Ford e Volks fez, né, na Auto Latina, que depois se desfez novamente. Eles se juntaram, em vez de eles fazerem um carro, né? Auto Latina, não, eles faziam 2, né? Dois e parecidos. Isso. Aí tinha, não lembro, eram 3 carros, eram exatamente iguais. Com marcas diferentes, com peças. Em cada carro tinha peça. Era um Frankenstein. Não fazia nem sentido. Bom, aí chega Fernando Collor na presidência, o Brasil estanca aquela inflação e o sindicalismo fica meio perdido. Ele fala assim, agora é um sociólogo que, apesar de vir de um partido socialista brasileiro, né, que era o PSDB, mas com um modelo diferente. E aí, mais uma vez, a relação com o sindicato fica meio conturbada, né? E tem as greves, tem isso, mas aí o povo brasileiro está ao lado do governo, que acabou a inflação, né? A gente está sobrevivendo. E a gente teve um momento tão bonito nesse país, bonito assim, né? Uma jogada, que o dólar era mais barato do que o real. E nego comprava carro, né, das montadoras, praticamente direto das montadoras e não das concessionárias, em dólar e pagava em real. Era uma beleza. Nossa. E isso vai, então, até 1996, quando daí entra os asiáticos no Brasil, né, com as lojas de 1,99, só para a gente variar. E aí o dólar estoura, vai para quase R$2. E quem tinha dívida em dólar não tinha como pagar. O país vira uma desordem total. Então, após o primeiro mandato do Fernando Henrique, que foi um sucesso, o segundo mandato entra num caos por causa disso. E aí estoura a greve para tudo quanto é lado de novo. E aí o sindicato se fortalece muito, né? Se fortalece tanto o sindicato que em 2002 Lula é eleito, tá? E vem o primeiro mandato do Lula e o sindicato dando 100% de apoio ao Lula. Bom, o Lula, ele fazia um balanço muito bem com os empresários. E ele, em algumas entrevistas, ele fala, nunca ganharam tanto dinheiro como no governo PT. E foi mesmo. E aí, o Lula perde apoio de alguns sindicatos. Tá? Alguns sindicatos começam e aí surge todos os outros partidos da
esquerda, PSOL, PSTU, que são dissidências do PT. E esses sindicatos passam a dominar, esses partidos passam a dominar o sindicato, e o sindicato fazendo parte desses partidos. Então aí você tem greves violentas. Tá? Nessa época, ainda, as greves e as relações, os empregados dentro das empresas, os que não eram sindicalizados, eles ainda davam um peso muito grande para o sindicato. Sim. Isso sim. Em 20 anos, a gente percebe uma mudança, certo? Sim. A gente eu sei que a gente já vai chegar lá, mas assim, nessa época, a visão que o empregado tinha do suporte ou do apoio da relação com o sindicato era diferente, era muito diferente do que é hoje. Sim, por quê? Se parava as empresas e conseguia aí melhorias, mas era por categoria ou por empresa. Porque a gente tem que pensar o seguinte, nem sempre a categoria é o importante, às vezes eles focam a empresa, conforme o porte da empresa, qual o risco dessa empresa parar. Mas assim, nesse período de Fernando Henrique, as nossas indústrias se modernizaram, tá? Aí as nossas indústrias tiveram que correr atrás. Houve o quê? Desemprego. Por quê? Nós saímos do torno mecânico para um torno automático, um CNC, e aí esses movimentos de tecnologias que começa por volta do ano 2000, né? As empresas tendo que correr, vem a famosa reengenharia, né? Nas empresas, para que elas tivessem fôlego de competir com o mercado asiático e com o que era importado no país. Aí nós já tínhamos carro com ar-condicionado, carros com câmbio automático, aí veio tudo aquilo que a gente não sabia que existia. Tá? Eu acho que é um movimento parecido com o que está acontecendo com a inteligência artificial. Isso. Muito parecido. Muita gente fala assim, não, porque inteligente. Não vai, gente, não vai. Como então, diz o Nicoleles, nem é tão inteligente, nem é tão artificial. Então. E assim, foi uma loucura total, porque você fala, porra, um carro com ar-condicionado. Um carro que tem 5 marchas, né? Então, virou assim uma loucura. As montadoras precisaram fazer outros carros, aí acaba Fusca, Brasília, acaba Corcel 2, acaba Del Rey, acaba esses carros. Mas aí os sindicatos não vinham com essa questão de dizer, pô, mas com a modernização vai mandar um monte de desemprego. Isso. Por isso é que passou a ter greves violentas nesse período. Tá? Greves tão violentas que uma das indústrias aqui na região de Campinas, para colocar funcionário lá dentro, utilizava helicóptero. Tá? Porque senão, e quem estava dentro dessas indústrias não saíam, porque o sindicato estava ali, ele inclusive ia para agressão física também. Né? Bom, por outro lado, também os negociadores das empresas eram muito ruins. Eles viam no sindicato um inimigo. E quando você vê um inimigo, as relações ficam péssimas. Por volta do ano de 1994, 95, eu negociava com o Sindicato dos Metalúrgicos em Campinas e já conseguia uma relação boa. Né? Uma relação de, olha, está acontecendo isso na sua empresa, dá uma olhada, e eles não vinham para parar a empresa. Só que eu recebia o sindicato dentro da empresa. Né? Quando em 2010 eu migro para a indústria química, a primeira vez que eu trouxe o sindicato dentro da empresa, a diretoria da empresa falou assim para mim, você está ficando louco?
E aí eu falei para eles, se der errado, vocês me mandam embora. Se der certo, aí vocês me deixam trabalhar. E foi assim uma relação com o sindicato muito boa. Forte o sindicato, sem dúvida nenhuma, mas com um respeito com a empresa. Então nós sabíamos qual era o período que eles iriam vir fazer uma assembleia, quais eram as reivindicações, a gente senta e negocia o que é possível e o que não é. Então, nós iniciamos uma relação de transparência. O que era possível, a gente vai fazer. O que não é possível, não vai fazer. Então, até eu entrar nessa empresa, por exemplo, o sindicato não fechava acordo de participação no resultado, que naquela época a legislação exigia a participação do sindicato. E eu falei, não, vocês estão convidados a vir, mas eu preciso que vocês assinem, né? E essa relação, então, foi, eu diria que não fácil, era pesada, mas uma relação de cordialidade. Quando eles tinham que bater, eles batiam, mas quando eles tinham que aceitar, eles aceitavam. E aí eu comecei a trazer para a empresa uma outra coisa, que o gestor tem que saber o que o sindicato fala. O gestor tem que pegar o jornalzinho que o sindicato entrega. O gestor tem que saber para ele fazer o contraponto com o funcionário. Por quê? Se eu deixo só o sindicato falar, o meu funcionário acredita 100% no sindicato, e se o sindicato propor uma greve, ele vai fazer. Então, o gestor, o líder, ele tem que ouvir o que o sindicato está falando e não contar mentira, mostrar a realidade. Qual é a realidade da empresa? Olha o que a gente faz de benefício, olha qual é a situação nossa de venda ou de não venda. Né? Se está vendendo mais, o PLR vai ser melhor. Se está vendendo menos, o PLR. E aí você fazer essa relação. E aí você aumenta as relações de confiança, né? Seja empresa, seja sindicato empregado, porque a hora que você tem essa relação de transparência empresa-empregado, essa relação, esse trisal aí, ele fica mais fluido, né? Muito porque, mais. Assim, então, as questões elas são respondidas de maneira adequada e de maneira objetiva. Eu ouvia, né, em reuniões de bastidores, né, da gente sentar para negociar, sindicalistas criticando o governo Lula, sabe? E não deram apoio mesmo, né? Lógico, entrou a Dilma e tudo mais, mas a Dilma, por exemplo, não tinha apoio nenhum de sindicato. Né? Por quê? Eles se perderam, né? E o sindicato, então, ele sofre uma grande derrota em 2017 com a entrada do Temer, que faz a mudança na legislação trabalhista. Tá. Por quê? O sindicato, quando ele perdeu, em alguns momentos que ele perdeu a força das negociações, ele passou a fazer reclamações trabalhistas. Então, e as reclamações trabalhistas, assim, a gente via muito um tipo Ctrl+C, Ctrl+V para todos os funcionários que entravam ali. A ponto de eu pegar uma reclamação trabalhista uma vez, aonde era de uma mulher, né? E falavam que ela tinha o que a empresa estava causando nela, né? Tinha feito ela perder a masculinidade, né? Sabe? Por quê? Era o mesmo termo de um outro processo que se tinha. Então, essa relação, quando o Temer faz a mudança trabalhista, né, uma das coisas que veio foi o seguinte: você pode pedir o que você quiser, mas se não for verdade, você vai pagar. Eu não posso mais chegar lá no sindicato e falar assim, eu era assediado, eu era... Não, peraí.
se você não provar e o seu advogado vai pagar. Então os advogados, opa, peraí, você veio com todas essas reclamações, aquilo que eu tinha de cartilha fica de lado e agora nós vamos ter que ver o que é que dá. Para vocês terem base, eu vi sindicatos dos eletricitários recusando entrar com processo trabalhista contra a empresa, porque era muito frágil, sabe? Aquilo que o funcionário estava falando tinha muito mais de achismo do que de realidade. Será que nessa época também começaram aquela questão que acho que até hoje ainda existe, né? De processos trabalhistas coletivos, né? Às vezes o sindicato reúne ali uma causa em comum e leva. Isso tem duas coisas, tá? Quando é coletivo, não precisa nem ser o sindicato, pode ser o Ministério Público do Trabalho, tá? Funciona da seguinte forma: a sua empresa tem perdido 4, 5, 6 processos porque não paga hora extra. O Ministério Público do Trabalho mesmo, ele entra com uma ação coletiva. Ação coletiva, o dinheiro não vai para o empregado, tá, gente? Ação coletiva, aquilo que é obtido, vai para uma entidade que o Ministério Público doa o valor. Só que se eu tenho uma ação coletiva, depois eu posso entrar com uma ação individual e já está ganha. Aí da jurisprudência, né? Porque o que acontece? Coletivamente nós já ganhamos, então eu posso entrar que aquilo é verdade, tá? Sim. Então, a ação coletiva, quando vem, por exemplo, nós vimos empresas eletroeletrônicas aqui na região de Campinas perdendo ação coletiva de 2 milhões, naquela época aí, há muito tempo. Esse dinheiro não veio para os funcionários, esse dinheiro vai para uma entidade, ok? Ela recorre e tal, mas a hora que paga para uma entidade. Só que depois ela abriu todo o precedente para qualquer funcionário entrar com aquela ação, com aqueles mesmo processo, ok? Ô Zenuto, nessa época, foi a época que teve uma mudança no critério do processo trabalhista, que os processos acabou diminuindo o número de processos que a gente teve. Acabou muito o número de processos por causa desses riscos que o advogado teria que pagar. A empresa poderia entrar com um processo reverso, ou seja, olha, você entrou com mentiras, você perdeu, agora eu estou entrando com um processo para você pagar todas as custas que eu tive. E teve empresas que ganharam, né? Teve funcionários que teve que devolver o dinheiro para a empresa. Bom, aí também, só fazer um parêntese, foi aí que acabou a obrigatoriedade de pagar um dia por mês. A obrigatoriedade já tinha sido mudado lá atrás, onde você podia fazer uma carta de próprio punho e entregar no sindicato, o sindicato carimbava, vinha para a empresa, e a empresa não descontava o seu dia. Só que para o sindicato carimbar isso, eles falavam assim, vai ser dia 10, das 8 da manhã às 9h30. Não tinha tempo, você não conseguia, né? Aí então, a mudança trabalhista inverte. A mudança trabalhista fala, não, ninguém paga. Se você quiser pagar, você tem que fazer a carta que você quer pagar. Quem que vai querer perder um dia do mês de maio? Entendeu? Nem de junho, nem de dezembro. Nem de mês nenhum. Mas era maio que cobrava do Brasil inteiro. E aí, então, ninguém quis fazer essa carta. E aí, o que aconteceu com o sindicato? Murchou. O sindicato precisou mandar funcionários embora. Um grande sindicato da região de Campinas teve que fechar sede. Sindicatos em São Paulo fechando sede, porque não entrava mais recurso. E nenhum funcionário queria ser sindicalista, ser do sindicato. Por quê? Então, aí entra o governo Bolsonaro, isso ganha mais força, os empresários ganham mais força, e não souberam aproveitar a onda de fazer um trabalho bem feito para que não voltasse à esquerda. Fizeram um governo ruim,
um modelo ruim e a esquerda volta novamente. Com a volta da esquerda, volta alguns princípios sindicais. E um dos princípios sindicais, de novo, que volta, é que um dia volta a valer, e se você não quiser pagar, você tem que fazer a carta no sindicato. Em 2024 voltou essa regra. Isso, né? Então, é uma retomada do sindicato, né? E agora vem essa bomba do INSS, aonde tem sindicatos envolvidos novamente. Ô Zanuto, e aí, hoje ainda para as grandes empresas, né, para pensar quando ela está planejando uma nova instalação, ou vir também, né, para o Brasil, enfim, o sindicato ainda tem um peso significativo no Risco Brasil? Tem menos peso do que os encargos que a gente tem no país. A nossa taxa tributária assusta muito mais do que o sindicato. Nós precisamos entender um viés. O sindicalismo nos grandes centros, ele caiu e migrou esse sindicalismo para o norte e nordeste do país. Hoje o sindicalismo no norte e nordeste é muito mais forte, muito mais radical do que é aqui na nossa região. Hoje nós temos, falar que sindicalista não tem estudo, esquece. Nós temos engenheiros no sindicato, na presidência do sindicato, nós temos médicos, nós temos advogados, pessoas altamente preparadas para a negociação. E são as empresas fizeram uma meleca. Em 2017, com a queda da força do sindicato, as empresas, a maioria delas, de grandes conglomerados, acabou com a área de relações trabalhistas e sindicais, porque não imaginava que a esquerda voltaria para o governo. Então, hoje o sindicato volta a ter força e as empresas estão desarticuladas. Não ficaram deitadas em berço esplêndido de 2019 até 2023, 2024. Aí teve uma pandemia no meio, que ninguém deu bola para isso, ninguém sabia o que fazer, e aí a gente está construindo outra história agora, né? Está construindo uma nova história. E aí, então, aí vamos falar um pouquinho das relações sindicais. Pandemia. Parou, nós temos que ficar em casa. Uhum. Beleza? Beleza. Vem, então, o home office sem nenhuma estrutura das empresas. E vocês que são da área de segurança. O camarada, ele foi para a casa dele e achou que ele estava de férias. Ele trabalhava deitado com o notebook no colo, quando não, sem camisa e outras coisas, trabalhando em casa, sem o mínimo de ergonomia. E a pergunta que está aí, que está estourando, um problema de ergonômico que causa uma doença profissional dentro da casa do funcionário. Responsabilidade da empresa. Uma escada que não tem um corrimão e esse funcionário cai e se machuca. Acidente do trabalho. Cachorro que morde. Cachorro que morde. Teve esse caso, foi isso, recentemente. Iluminação que não tem o lux necessário. Entendeu? E aí, para as empresas, elas também navegaram nisso. Teve muitas empresas que diminuiu o escritório em 50%, sabe? E faz o quê? Dá R$150 para o funcionário para ele pagar as despesas de internet e coisa. Só que esqueceram de olhar a segurança. Porque um pouco antes da pandemia, grandes empresas já estavam estudando o home office para redução de custo, para melhoria na qualidade de vida dos funcionários, mas era assim, o técnico de segurança, o engenheiro, tem que ir lá na casa do sujeito e ver o que está precisando, gerar uma mesa e uma cadeira ergonômica para ele. Senão, ele vai estar sentado na mesa fórmica
da cozinha dele numa cadeirinha ali, e essa cadeira quebra e ele se machucou, é acidente de trabalho. A pandemia foi assim, a gente não sabe, vai lá Isso, amanhã você vai lá e faz. Foi mais ou menos e agora, assim que aconteceu. E aí a gente está enfrentando hoje uma relação trabalhista um pouco mais complicada, porque as pessoas não querem voltar para os escritórios. Então as pessoas agora, no máximo, híbrido. Ah, não é trabalho presencial. Ah, presencial não. E as empresas ainda não caíram a ficha de que, beleza, o home office, na verdade, gente, você trabalha muito mais em home office do que na empresa. Porque na empresa, você ganha para tomar café. Você ganha para bater um papo com o seu colega. Vou ter que editar isso daí, senão vão me cancelar. Mas, gente, é verdade. Eu vou tomar um café, eu encontro vocês dois. Vamos tomar um cafezinho? Toma um café, fala mal do chefe, né, reclama de alguma coisa, dá risada, tal. 5 minutos que você ganhou para o café no home office. Mas você concorda que o grande argumento de todo mundo, das empresas, para que nós precisamos voltar para o presencial, é justamente essa interação social? Esse é o grande argumento. E isso é imprescindível. Eu tenho uma filha que ela trabalha 100% em home office para uma empresa fora do país. E ela trabalha aqui. Né? Tem que ser home office? Tem. Mas é assim, a relação da minha filha com os colegas de trabalho é muito fraca. A ponto de, nas reuniões, entra um avatar e não a imagem para trocar ideia. Meu Deus. Mas é isso mesmo. Então, Zanuto, a gente está começando, está caminhando para o final, e eu acho que a gente tem papo mais umas 3 vezes, 4, 5, assim, eu tô amando a aula de história também, de verdade, assim, um monte de coisa que eu fui anotando aqui. Eu tenho acho que é muito forte isso para mim, essa questão do contrato, né? Não só o contrato de trabalho, mas o que a gente combina de toda essa história toda. Eu acho que a gente teve, em muitos momentos, o governo interferindo muito nessa relação empresa-empregado, né? O sindicato flutuando aí, uma hora ajudando, outra hora apoiando, outra hora tentando sobreviver e fazendo o que podia fazer para sobreviver também. Mas a gente não... Esse trisal, né, que a gente colocou aqui, a gente não conseguiu... ele não mudou nunca, né? Não. Ele nunca mudou de lado, ele não inverteu, não ficou de cabeça para baixo a ponta do triângulo. Tal. Ele não mudou de posição, ele continua na mesma posição. E vai continuar. Então, eu tenho para mim que cada vez mais, e aí quando a gente traz isso para hoje, né, NR1, essa portaria nova que fala que a partir de um dia de afastamento, se tiver nexo, já tem estabilidade. Sim. Se a gente não tem bons contratos e boas combinações, cada vez mais vai ficar. Acho que foi o dela lá. Travou. Travei de novo? Voltei? Travou. Cada vez mais você estava falando. Voltou. Então, eu acho que cada vez mais vai ficar difícil da gente trabalhar se a gente não tiver bons contratos. Porque tudo vai para o processo trabalhista, a relação com o sindicato, a relação com a empresa, o que a empresa quer do empregado. Cada vez mais a gente vai para essa questão do contrato. Sim. Do contrato, sim, né? Do combinado mesmo, mas assim, de maneira formal, né? A gente não fala mais o óbvio. A gente esquece, a gente quer o negócio agora, escreve aqui no papel, entrega para o funcionário entrega para a empresa e está valendo. Não está valendo. Né? Então, não sei sua opinião sobre isso, sobre essa coisa da formalização das relações, porque eu acho que a gente não está formalizando as relações. Então, a gente precisa ter essa formalização, a gente precisa de uma profissionalização, inclusive dos empresários, tá? Por quê? Nós precisamos lembrar que com a mudança trabalhista e que veio a pejotização, né? E a pejotização hoje é assim, a empresa usa a pejotização
em excesso. A pejotização precisa ser muito bem estruturada, porque a lei fala o seguinte, entre outras coisas, só pode ser PJ quem tem uma remuneração acima de 6 salários mínimos e que tenha nível superior. Por quê? Imagina-se que a pessoa com nível superior, ela sabe ler o contrato. Mas não é isso que está acontecendo. Né? Pejotizando. A gente falou isso a semana passada, está pejotizando todo mundo. Então, aí a minha necessidade de trabalhar, eu vou procurar um emprego. O cara fala para mim, olha, eu te pago X, Y, Z, mas é PJ. Você não vai ter benefício, você não vai ter isso, mas você tem o vínculo trabalhista através da liderança. Você tem horário para chegar para trabalhar, jornada de trabalho, e você tem subordinação. E não tem um contrato claro do que você precisa entregar. Não. E aí o que vai acontecer? Vai virar, e já estava, o número de processo trabalhista muito grandes dos PJs pedindo vínculo trabalhista. Né? Então, essa relação, e é por isso que eu falo, acabaram com a área de relações trabalhistas e sindicais, né? Com o maior respeito que eu tenho para o RH, que é DHO, que é folha de pagamento e tudo mais. Mas eles não se prepararam para ser relações trabalhistas e sindicais. Não estudaram. Você vai pegar essa mudança que teve agora sobre o acidente de trabalho, que a maioria dos RHs ainda não sabe. Por quê? Porque ele está preocupado com a seleção, ele está preocupado com a avaliação de desempenho, ele está preocupado com o PLR, que tudo é muito justo. Tudo faz parte, né? Tudo é muito justo, mas quem está olhando a área trabalhista das empresas? Né? E o pior, né? Os trabalhistas são os dinossauros, tá? É a turma da minha idade, porque os mais novos não se prepararam para ser trabalhista. Os mais novos foram lá para... Não vai ter mais trabalhista. Como ia acabar o trabalhista, né? Sai o Temer, entra o Bolsonaro e acabou mesmo, vamos que vamos, para que eu vou pagar para ter um gerente trabalhista? Para que eu vou pagar para ter um analista trabalhista? Sabe quem é? O ChatGPT, que eu vi um amigo meu, ele coloca o contrato, todas essas coisas, ele joga lá, faz... Beleza, né? Eu acho que é válido, sabe, André? É válido, só tem um detalhe. Quem vai negociar com o homem do sindicato? Com certeza. Quem vai ouvir, sabe? Veio um tal de alguns anos atrás... O celular com o chat, é aí que eu falo agora, né? Quem vai dirigir a Ferrari, né? É isso. Vai dirigir a Ferrari, você entendeu? Por quê? Porque o sindicato, ele está preparado. Ele tem pessoas. Como está falhando a relação humana, o sindicato volta a ter força. Vem a NR1, que vai ser, se as empresas não se prepararem, vai ser igual a LER em 1995. Todo mundo vai ter LER. Então, mas aí você tem que mapear, você tem que fazer o contrato, você tem que explicar, você tem que ter nexo. Não adianta ficar só pensando na ação. Mas um ponto importante que eu acho que o Luiz está trazendo, né? Que eu acho que assim, eu penso que na minha vida, né? Contrato, ele serve para o momento que uma relação não deu certo. Seja qual for a relação. Aí você vai ter que, deixa eu ver se está no contrato. Então, a gente tem que olhar tanto para um contrato, porque a relação humana não está sendo tão boa, né? André, coisa de 4 anos, 5 anos atrás, as empresas começaram a falar assim, precisa ter um RH 4.0. O que era o RH 4.0? A indústria 4.0. O RH 4.0 foi digitalizar o RH e não atende mais o funcionário olho por olho. Você liga e aí,
Se é hora extra, diz que 1. Se é hora extra. Daí, se é falta de pagamento, diz que 2. Se é problema com o seu... Gente, cadê o olho no olho? A integração, né? Porque aprendemos na pandemia que dava para fazer integração online, a integração online. Você entra no sistema, você põe tudo, o número da sua conta, você faz tudo. Aí, hoje eu recebi... Contratação, eu que faço a minha contratação dentro da empresa. Hoje eu recebi uma cobrança indevida e aí estava para me ligar para o saque. Eu fiquei 50 minutos. Eu desliguei e fui até a empresa. Falei, olha, tá aqui, tudo pago. Aí a pessoa me pediu desculpa, eu falei, não, o problema não é eu ter vindo aqui, o problema foi ficar 50 minutos com o seu chat aberto e ninguém me respondendo. Você entendeu? Então, aí querem que esse funcionário se comprometa com a empresa e se comprometa com a produtividade e se comprometa com a qualidade. Quem se compromete com ele? Mas quem cuida de quem cuida do que está fazendo, então, é isso mesmo. Você entendeu? Então, André, deram um tiro no pé. E agora precisa... E esse RH 4.0 tem algumas empresas já. Opa, peraí, não, a gente precisa olhar para o funcionário. Quando vem a NR1 e falam assim para você, cara, cadê um psicólogo para tratar esse pessoal que está chorando constantemente? Como é que esse chefe... E precisa se falar uma coisa. Chefe que fala baixinho não é porque ele deixou de fazer assédio, não. Porque todo mundo fala que assédio é o cara que grita, o cara que... Não, meu... Tem muito chefe, né, com pele de cordeiro que está adoecendo a equipe. Né? Então, essa relação está doente. E a empresa precisa fazer alguma coisa urgente. Zanuto, eu estou vendo nesse movimento, assim, eu falo qualquer dia, vou me cancelar, porque eu sou a do contra, né? Então, tá todo mundo falando assim, eu já vi surgir psicólogo do trabalho, psiquiatra do trabalho, não sei o que do trabalho, não sei o que. Tem um monte de gente que tá assim, o Conselho de Psicologia e tal. Gente, desculpa, quem tem atribuição legal é engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, é quem tem atribuição legal. Né? O que eu vejo que mais me incomoda de tudo é todo mundo vendendo ação. E nós temos a melhor ação para proteger seu funcionário. Não, vocês têm que ter o melhor mapeamento para proteger o seu funcionário. Se você não mapear, o cara vai continuar assediado, o cara vai continuar sendo machista, o cara vai continuar sendo homofóbico, o cara vai continuar falando baixo, mas tá gritando. Né? Então, assim, a gente precisa muito, e dessa questão do, assim, aqui tem o risco, eu preciso declarar isso daí, eu preciso mapear, eu preciso organizar dessa maneira que todo mundo seja informado com transparência, o risco é esse. E se tem esse risco, a minha ação é essa. Então, você precisa levantar os riscos, né? Por que é que uma área está tendo tanto problema de estresse? Quem que está causando esse problema de estresse? Aonde está a fonte disso? E trabalhar nessa fonte, né? Vamos minimizar essa fonte. Não adianta eu querer resolver o problema do funcionário que está chorando. Não, mas por que ele está chorando? Mas Olha isso, lá atrás. A minha briga. A gente tem que identificar a causa do problema, a gente tem que mapear. Assim, e a gente tem que conversar sobre isso. É assim, o problema da dengue, né? Se eu não olhar dentro da minha casa, o risco de eu pegar dengue é muito maior do que eu andando na rua. Verdade. O problema da doença mental, se eu não olhar dentro, fazer uma introspecção, avaliar com os líderes, avaliar com a equipe médica, sabe? Com os técnicos de segurança, com a área trabalhista, e falar, aonde está a doença? E vamos resolver? Senão, não vai resolver o problema. E a lei é muito clara quando ela fala que você tem que mapear o ambiente de trabalho.
Não é para mapear o empregado, né? Porque você mapeia o empregado, você causa uma perseguição. Perde a confiança. Você tem que mapear o ambiente. Aí eu ouvi assim outro dia. Olha, isso verdade, isso numa reunião, tá? De um possível cliente que eu falei, não dá para ter um cliente desse jeito. Onde ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, começou a dar problema, manda embora. Não, então, você faz não. Ok? Né? Agora, quem está gerando o problema? Né, meu senhor, vamos conversar, colega, deixa eu te explicar. Que a fonte do problema, onde que está. Então, né? Não vai adiantar, É sobre isso. Né? Então, acho que a gente tem que mapear e tem que ter bons contratos, sim, transparente, de explicar. Sabe, explicar as coisas, explicar... O melhor contrato, eu falo assim, ó, o contrato no papel, ele pode estar simples, mas o melhor contrato é você entender que do outro lado é um ser humano. Quando você começou falando, né, que dentro das empresas são vários CPF para um CNPJ, a verdade é uma só. Por que você compra carro de determinada concessionária e não da outra? Porque você chega lá e as pessoas falam assim, oi Vivi, como é que você tá? Como é que você não tá? Ele te conhece. Aí ele vira para você e fala assim, olha, tem uma proposta de um carro para você, e às vezes é pior do que a outra, mas você é atendido com carinho. Sim. Então, é CPF que vale. Né? A relação é de CPF e a chefia precisa entender isso, que se ela não tratar bem o funcionário, eu trabalhei numa empresa nos anos 90 e eu tive um chefe que ele era fantástico e ele falava assim, essa história de foco do cliente é passado, a gente tem que ter foco do cliente. Aonde que o meu cliente enxerga e deixa eu resolver o problema do cliente, que o meu cliente nunca vai deixar de comprar de mim. Agora, o cara que fala isso nos anos 90 já está anos luz à frente. Então, nos anos 90 ele falava... Eu vi agora uma reportagem de uma médica falando sobre a centralização das empresas em grandes conglomerados. Esse diretor, ele falava assim, vocês vão ver, por volta do ano de 2030, eu estou falando, ele era de 90, meu chefe, por volta de 2030 vocês vão ver poucas empresas com muitos nomes, mas o dono é um só. Vamos lá. De quem é a Peugeot, a Renault, a Fiat e a Jeep? Tudo da Fiat. São vários nomes. Só isso. Né? Então... É bom. Isso aí. Esse homem era um homem muito à frente do tempo dele. Ele não deixou Mega, ele não tinha previsto, deixou os números da Mega pra gente, nada disso. Mas você era um cara muito estudioso. Né? Quando a gente vê todos esses problemas que hoje tem de assédio no Brasil, né? Quando eu trabalhei numa empresa americana, cada vez que a gente ia mandar uma pessoa para os Estados Unidos, nós chamávamos a pessoa na área de RH para orientar. Não vai beijar a americana, que é sua amiga, sabe? Cumprimente ela de forma formal. Elevador, se tiver uma pessoa, uma mulher sozinha no elevador, deixa vir o outro elevador. Por quê? O americano, ele usa certas coisas para usar como assédio. A cultura é diferente, né? A cultura é diferente. Então, sabe, gente, hoje a gente ainda continua tendo... A cultura deles não mudaram. E a gente continua com isso. Insistindo. Né? A gente continua insistindo com o homofobismo. Sabe, tá aí e não muda. Sabe? Hoje à tarde... Nós tivemos agora, o mês passado, Viviane, desculpa, uma empresa aqui em Piracicaba com trabalho escravo. Está muito perto, né? 2025. Do lado. O homem está chegando em Marte, já passou da Lua faz tempo. Há 2 meses atrás, uma montadora, né, que estava montando a fábrica, pegaram quantos coreanos como escravo? Sim.
sabe? Aí você fala assim, gente, sabe? E aí você fala, meu, e aí? Sabe? É essa relação que depois nós queremos que dê produtividade, é essa relação que depois nós queremos que dê qualidade e que atende bem o cliente? Não vai ter, sinto muito. Não vai ter. E com a geração Z vai ter menos ainda, porque essa geração ela não aceita, né, a história de faço o que eu mando e não o que eu faço. E eles estão errados? Não, eles estão certos. Certíssimos. Somos nós é que temos que mudar Estão esse modelo. certíssimos. Sabe? Eu acho que estão certíssimos. Hoje à tarde, eu lembrei de duas coisas agora. Hoje à tarde eu estava conversando com um consultor, ele tá. Essas coisas assim, né? Que a gente está falando aqui agora, homem, chega na Lua, né? Já passou da Lua, está chegando em Marte. Eu falei, cara, quantos anos você fala isso? Ele falou, 30. Eu falei, tá bom, eu também falo 30, né? Ele falou assim, e ainda eu falava uma coisa, eu falava uma coisa que eu falava, né? Por favor, me tragam problemas novos, né? Muda um pouco, né? E você falou de americana, uma das primeiras americanas que eu recebi, eu trabalhava numa empresa americana, a gente recebeu um pessoal para fazer trabalho de higiene, né? E eu lembro que eu fui dar, sei lá se eu fui cumprimentar, cheguei mais perto para cumprimentar, e eu lembro que a mulher deu um pulo para trás e botou a mão assim. Nossa, o que está acontecendo? Desculpa, moça, foi sem querer. E nem fui dar beijo, nada assim, acho que só porque cheguei um pouquinho mais perto. Mais perto, é isso aí. Então, então a gente precisa ter esse respeito cultural e precisa entender, mudar a nossa também. Para você ter uma base, na empresa que a minha filha trabalha, se o candidato quiser entrar com avatar, pode, para que não exista discriminação na seleção. Legal. É para avaliar a competência. E isso é muito claro para a chefia. Não é a imagem, vamos avaliar as perguntas são direcionadas para a competência e não para saber se o cara tem família, quantos filhos tem, se ele é casado, se ele... Não. Ninguém vai perguntar como falaram para uma amiga minha, que não é nova de mercado, há um mês atrás, eu ainda estou indignada com essa história, foi numa empresa não tão pequena, né? O entrevistador perguntou porque se ela achava que mulheres... Não dá nem para repetir um negócio desse. Que mulheres em período menstrual, elas baixam o rendimento, então ele não sabia se ele ia contra... Gente! Nossa, eu ainda assim, eu ainda não comporto essa pergunta na minha cabeça, sabe? Assim. Então. E a gente ainda tem, nós estamos falando de 2025, nós estamos em maio, foi em março de 2025. A pessoa fez esse tipo de pergunta para uma profissional de 20 anos de mercado. Então, assim, temos que mudar. Cabe, né? Não cabe mais. Não cabe. E é que eu falo, né? Quando eu vou mapear, eu estou disposta a enxergar este tipo de atitude dentro da minha empresa, numa direção, numa gerência dentro de uma empresa. Eu estou disposta a identificar isso daí? Então, porque é aí que está o risco, meu risco psicossocial está aí nessa atitude. E aí... O quanto que eu quero fazer isso? Olha, em cima disso tudo que nós conversamos, olha o nicho de mercado que tem para o sindicato aproveitar. Sim. E olha o nicho de mercado, que é o mesmo, para as empresas evitarem um processo trabalhista, evitarem, né? Porque a importância do... Eu gosto muito do modelo sindical da Europa, onde eu tenho vários sindicatos. Se eu trabalho de forma correta, posso ter 50 sindicatos dentro da empresa. Qual o problema? Sim, tão simples quanto isso, né? Eu tenho uma fisioterapeuta que ela é fantástica. O sobrenome dela é Greve. E aí um empresário, isso é verídico, um empresário me falou, tô com um problema sério. Eu falei, cara, eu tenho uma fisioterapeuta que é osteopata, ela me curou da coluna. Né? Eu falei, me curou mesmo, eu não andava em 2023. Né? E ele falou, você me indica? Indico. Dei o nome dela, ele falou, com esse nome, não vou.
Aí você tem mais é que ficar com dor na coluna, meu amigo. Ele vai sofrer. Eu acho digno que sofra. A dor enobrece, não é isso que dizem? Deixa ele ser fedor. Então, tem muita coisa, né? Acho que eu tenho falado isso quase em todas as nossas conversas. Eu acho que a gente está num momento de mundo que a gente tem que repensar nossas relações de trabalho. Não tem como a gente seguir, não tem como o ano que vem a gente seguir fazendo o que a gente está fazendo agora. Né? E não é assim, daqui 5 anos, não. É agora. Agora. Não tem, nós estamos atrasados. Esse é o problema. Sim. Se nós tivéssemos feito essa lição de casa alguns anos atrás, nós não estaríamos com esse problema hoje. Com certeza. Você entendeu? Então, quando começou os processos de assédio, né? Se nós tivéssemos feito a lição de casa, nós não estaríamos tendo toda essa mudança e deixando todo mundo apavorado. André, você mais alguma coisa para perguntar? Nem perguntei. Eu estou tão empolgada aqui que eu... Não, só queria agradecer, realmente foi uma aula, meu Deus, aprendi muito aqui, assim, reviver toda essa a história ali, né, e trazendo as datas e as questões políticas, sociais e empresariais, né, o tripartite ou o trisal aí, né, como a gente falou. Então foi show de bola, agradeço muito, viu, também. Estou à disposição de vocês, né, foi um prazer rever a Viviane, pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né, e prazer te conhecer, o André, ao Júlio, que está aí nos bastidores, né, e sempre que eu puder ajudar, estamos juntos, né. Com certeza, a gente vai ter muitos mais papos como esse. Então tá bom. Obrigada, viu? Muito obrigado. Vou deixar um recado aqui para o pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, dê essa força para nós. Se você curtiu o conteúdo, deixe seu like, compartilhe com as pessoas aí que você acha que também esse conteúdo pode ajudar. E muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.